Fala galera, tudo certinho com vocês? Aqui é o professor Matheus e hoje a gente vai continuar nossa rotina de estudos. Bem, fechando ali no movimento circular, a gente conclui essa parte da física, né, que é a cinemática, essa área da mecânica. Lembrando que a mecânica é a área da física que estuda os movimentos. A física, nesse ramo dela, né, na área da mecânica, essa área que estuda os movimentos, ela é dividida em três grandes blocos: cinemática, dinâmica e estática. A cinemática ela estuda as consequências do movimento. Então, nós já vimos a consequência de todos os movimentos, consequência de movimentos verticais e movimentos circulares, pelo menos os que a gente vai estudar aqui a nível médio. Agora a gente vai para a dinâmica, que foca no quê? Na causa do movimento. O que gera esses movimentos que são estudados na cinemática? E a estática vai ficar por último, que é a área que estuda o repouso, né? Como um corpo pode ficar parado. Bem, lá da cinemática, só para relembrar, a gente descobriu que todo corpo que se move tem essas três consequências. Um corpo que se move se desloca, né? Muda a sua posição, representado por ΔS, tem uma velocidade, representada por V, e às vezes, né, tem essa aceleração. Lembrem que para que o movimento ocorra é necessário que exista uma aceleração inicial. Aí a questão é, a grandeza mais importante da cinemática então, que a gente aprendeu foi a aceleração, porque é ela que causa os movimentos. Então percebam que se a gente vai estudar dinâmica, que é a causa dos movimentos, o que a gente vai querer descobrir sempre na dinâmica é a aceleração. Então, o que causa uma aceleração no corpo? Essa é a grande pergunta da dinâmica. Então, a dinâmica vai ser o estudo sobre as causas da aceleração. Antes de falar sobre a aceleração, a gente precisa introduzir esse conceito aqui, que é um pouco intuitivo, mas que vai ser muito utilizado agora e a gente precisa ter bastante atenção nele. A força, né? O que é uma força? Antes de definir formalmente o que é uma força, bora visualizar aqui que ela está muito presente no nosso cotidiano. Observem que toda vez que a gente anda, a gente empurra o chão para trás e a gente termina indo para frente. Então a gente tem que fazer uma força com os pés para poder andar. Quando você tem também um ímã e um pedacinho de ferro, percebam que eles se atraem. E essas forças são diferentes daquela que a gente faz para andar. A terra, ela faz com que a maçã caia no chão, né? Então a gente observa aqui nos movimentos a existência de uma força. Vou chamar essa força aqui de empurrão. Bora pensar assim. Você tem que dar um empurrãozinho para trás para poder ir para frente. O ímã precisa puxar o ferro para que ele fique junto, né? Então essa noção intuitiva de empurrão a gente vai utilizar com forças. Aí aqui eu vou trazer uma situação bem legal. Esse pêndulo aqui, ó, é um dos objetos bastante estudados para analisar a força. Imagina que você tem aqui uma bolinha A, que ela é solta do alto e ela vai se chocar com a B. Perceba que a bolinha A já começa com um movimento. Quando ela se chocar com B, observe que ela vai empurrar essa B para a direita. Aí agora bora imaginar se essa força aqui, ó, bora imaginar se existe essa outra força na hora que elas colidem. Para saber isso, se não existisse nenhuma força que empurra A para trás, pense aqui comigo, ela ia continuar seu movimento, ela ia subir aqui ó, junto com B. O que acontece, gente, é que A chega, bate, ela fica parada e B que sobe. Teve que ocorrer um empurrãozinho para que A ficasse parado, para que ele parasse de se mover. Quem foi que fez o A parar de se mover? Foi o B. Então, na hora que eles colidiram, existiram duas forças, a força que o A fez no B e a força que o B fez no A. Então, toda vez que dois corpos se colidem, ambos se empurram, se a gente considerar que a força é um empurrãozinho. A gente vai fortalecer esse nosso conceito de força ao longo dessa unidade
e nessa aula, né? Mas antes de falar sobre forças, agora que a gente tem essa noção de impulso, vamos lembrar aqui quem foi que estudou isso, né? Fazendo um resumo aqui bem rápido sobre a história, né, do desenvolvimento da dinâmica, a primeira pessoa a estudar, né, a primeira pessoa a concluir um conteúdo sobre a origem dos movimentos foi Isaac Newton. Antes dele vieram vários outros cientistas. Aristóteles já pensava sobre o movimento, Galileu também. Vários cientistas vieram antes de Newton para que ele conseguisse completar a sua teoria do movimento, da dinâmica. Bem, é bem interessante comentar sobre Newton porque ele viveu nesse período do século XVII, durante a peste bubônica, entre 1665 e 66, lá na Inglaterra, em Londres, e durante uma quarentena, parecida com essa que a gente está tendo que ficar, né, por causa do Covid, ele estudou, pegou então o material de alguns outros cientistas anteriores a ele, e também criou algumas outras novas ferramentas para concluir o seu trabalho sobre as causas do movimento. Então, isso daqui é um resumo bem raso sobre o trabalho de Newton, porque ele desenvolveu tanto o conhecimento físico, como também conhecimento matemático. Ele elaborou uma nova forma de estudar alguns problemas matemáticos, que é o que a gente chama de cálculo diferencial integral. Então, após termos localizado onde é que estava Newton, né, no século XVII, lá em Londres, na fazenda de maçãs, ele escreveu essas leis que regem o movimento. Que explicam basicamente, do seu ponto de vista, como as coisas se movem. Bora então focar aqui nas leis de Newton. Quais foram essas leis de Newton? A primeira lei, ele construiu 3 leis, né? E a primeira lei é a que a gente conhece como lei da inércia. Inércia, essa palavrinha, ela representa duas coisas em uma só. A inércia representa movimento retilíneo uniforme ou repouso. Então, essa lei da inércia diz o quê? Todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças que atuem sobre ele. Então aqui o Newton já fala sobre forças. Ele não explica, não define o que é forças, mas a gente sabe que forças são como se fossem esses empurrãozinhos, né? Então se nada empurra um objeto, se nada age sobre um objeto, então ele vai continuar em inércia, em movimento retilíneo uniforme, que é o movimento que a velocidade tem módulo constante, ou em repouso, que é o movimento, né, onde a velocidade é zero, então não é um movimento. Eu vou dar um exemplo aqui da aplicação dessa primeira lei. Imagina que você está no carro lá sem o cinto de segurança a 40 metros por segundo. Lembrando que 40 metros por segundo está aí na faixa de mais de 120 km por hora. Então esse carro vai lá e bate. Você sem cinto de segurança, o carro vai de 40 metros por segundo para zero, quase que instantaneamente. Agora, o seu corpo, junto com o carro aqui no quadril anterior, ele estava também com 40 metros por segundo. Quando você bater, esse corpo vai continuar com 40 metros por segundo. Então, é como se o seu corpo ele tivesse uma tendência a permanecer com a velocidade que está. Então, se um corpo está com 40 metros por segundo de velocidade, ele vai tender a permanecer com essa velocidade. Por isso que quando o carro freia de vez, a gente sente que está indo para frente. E quando o carro acelera, a gente sente que está indo para trás. Porque o nosso corpo ele tem uma tendência natural, é o que a gente chama de inércia, né? A permanecer no seu estado, que pode ser movimento retilíneo uniforme ou repouso. Então, a atuação de uma força sobre um corpo modifica seu estado. Então, a permanência da inércia ocorre quando não existem forças. Se existir uma força, ela vai modificar o estado do corpo. Aí, força gera uma mudança de velocidade. Estado, gente, o que determina o estado de um corpo na cinemática é a velocidade.
como a velocidade muda, quanto é a velocidade é o que determina o estado do corpo. Se você tem uma força atuando sobre um corpo, você vai mudar esse estado, mudar essa velocidade. E mudança da velocidade, como a gente já viu antes, é a aceleração. Então toda força que atua sobre um corpo gera uma aceleração. Caso o corpo não possa se mover, se for uma folha de papel, por exemplo, se atua-se uma força sobre uma folha de papel na sua mão, por exemplo. Como ele não pode se mover, ele vai se deformar ou ele vai continuar em equilíbrio. Se eu aperto uma folha de papel, ela amassa, ela se deforma. E se eu aperto uma pedra, por que aqui é a palavrinha equilíbrio? Porque eu vou fazer uma força na pedra e ela vai reagir fazendo uma força em mim, por isso ela não vai se deformar. Mas a gente ainda vai discutir muito sobre deformação. Esse equilíbrio aqui em específico que a força gera, a gente vai estudar mais em estática e aqui em algumas poucas questões, em questões que envolvem inércia. Então, como sobre um corpo atuam diversas forças, não vai ser só uma força que vai deformar, não vai ser só uma força que vai causar uma aceleração, a gente vai definir aqui uma força resultante. Toda vez que aparecer em física essa palavra aqui, resultante, significa que é a soma de todos que estão atuando. Então, a força resultante é a soma de todas as forças que atuam em um corpo. Aí eu vou resumir aqui para vocês a primeira lei, utilizando alguns conceitos matemáticos. Se a força resultante de um corpo, se a soma de todas as forças der igual a zero, então significa que o corpo está em movimento retilíneo uniforme ou o corpo está em repouso. Como é que eu vou saber se é um ou se é outro? Vai depender das condições iniciais. Por exemplo, eu vou evitar dar exemplos agora da primeira lei porque a gente ainda não sabe todos os tipos de forças. Vocês vão ver que existem diversos tipos e modalidades de forças. E aí a gente vai entender melhor essa parte das três leis. Existem vários, quando eu digo vários tipos e modalidades, a gente vai ter forças como força-peso, que é o que faz com que os corpos sejam atraídos para a terra, caiam no chão. A gente vai ter forças em fios, que é o que a gente chama de tração, e diversas outras. Mas o objetivo agora não é esse. Então, quando a soma de todas as forças for zero, movimento retilíneo uniforme ou repouso. E o que vai determinar qual é o dos dois vão ser as condições iniciais. Quando a força resultante é diferente de zero, aí você já vai ter um movimento acelerado. Você vai ter um movimento uniformemente variado, que é quando a aceleração é constante, ou você vai ter um movimento variado. E quem fica responsável por essa força resultante diferente de zero é a segunda lei. Ela vai te explicar quando é assim ou quando é assim. Na maioria das vezes eu posso adiantar aqui, se para que o movimento seja uniformemente variado, essa força resultante ela tem que ser constante. A força não pode mudar. Se a força muda, movimento variado. Então, qual é a segunda lei? É o que a gente chama de princípio fundamental da dinâmica. A gente sinaliza como segunda lei, só que é um princípio. Por que um princípio? Porque você tem que aceitar ele, não tem uma demonstração para você chegar nisso. É uma coisa que a gente aceita para conseguir desenvolver um corpo teórico mais coeso. Então, é representado por FR, a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo, cuidado com esse termo, é um único corpo. Você não pode somar duas forças que atuam em corpos diferentes para descobrir essa força resultante. Então, bora lá. A força resultante, no princípio, vai ser a massa vezes a aceleração. Essa lei é muito comum, né? No colégio a gente vê ela. Onde M representa a massa do corpo. E aí, aqui tem uma relação interessante, ó. Tá vendo essas setinhas que estão aqui em cima da força resultante da aceleração? Significa que esses dois caras são vetores. Então, tudo que vocês aprenderam lá sobre vetores, soma vetorial, vezes cossenos, tudo que envolve vetores você vai poder utilizar para fazer essas contas. Vai precisar utilizar, né? Então, eu tenho aqui, ó,
Se a força resultante é grande, a aceleração vai ser grande também. E quem vai impedir que a aceleração cresça vai ser justamente a massa. O que é a massa de fato? A gente sabe, quando a gente bota, sei lá, uma compra em cima da balança, aparece lá o número 10 quilos, 2 quilos, 5 quilos. Essa massa é a quantidade de matéria que você tem naquele objeto. Só que fisicamente a gente pode interpretar a massa também como uma medida da inércia de um corpo, a resistência à mudança do seu estado. Por exemplo, você está no mercado empurrando um carrinho de compras, só que esse carrinho está com 100 kg em compras. Vocês percebem que vai ficar mais difícil de empurrar ele, de movê-lo? Agora, se ele tiver somente 2 kg em compras, você percebe que é mais fácil de empurrar, de locomover esse carrinho. Então, a resistência ao movimento é maior quanto maior seja a sua massa. Unidades de medidas. A gente precisa saber exatamente no Sistema Internacional de Medidas qual é a unidade que a gente vai utilizar. A massa, na maioria das vezes, é quilogramas, sempre no SI é quilogramas, mas ela pode aparecer em gramas para vocês. E essas transformações eu já falei sobre elas lá na aula de introdução. A aceleração, como a gente já viu na cinemática, é metros por segundo ao quadrado. Gente, como a força resultante aqui é escrita como massa vezes aceleração, massa é escrita em quilos e a aceleração é escrita em metros por segundo ao quadrado. Logo, nossa força ela é dada em newtons. Por que newtons? Para não ter que ficar escrevendo tudo isso aqui, ó, quilograma, metro por segundo ao quadrado, a gente convenciona uma nova unidade chamada N, newtons. Newtons representa força e representa também quilograma por vezes metro por segundo ao quadrado. Como força e aceleração são vetores, eu fiz um exemplinho aqui para vocês saberem que vocês podem usar vetores. Se eu somar 3 newtons para cima com 4 newtons para a direita, utilizando aqui o teorema de Pitágoras e a regra do polígono vetorial, norte mais leste, nordeste, e proporção pitagórica 3, 4, 5, uma soma vetorial. Caso você tenha dúvida em como faz essa sominha aqui, tenho uma aula de vetores aí no canal, que eu aconselho vocês darem uma estudada, se isso aqui não ficou claro ainda. Eu vou fazer um resumo básico aqui da segunda lei, com algumas observações importantes. Essa aqui é a segunda lei, força resultante é massa vezes aceleração, simplesmente. E força resultante é a soma de todas as forças. Aí, se a força resultante apontar para a direita, então a aceleração também aponta para a direita. O que significa isso? Para onde a força resultante estiver apontando, a aceleração também vai apontar. Eu dei alguns exemplos. Força resultante está para a direita, a aceleração vai estar para a direita. Se a aceleração está na diagonal, a força resultante também vai estar na diagonal. Se a força resultante está para baixo, a aceleração também está apontando para baixo. E aí a gente chega na terceira lei. A terceira lei é a lei da ação e reação. Como a gente estava estudando lá antes, essa lei é interessante, né? Porque às vezes não se aplica só a física, né? Se aplica também a outras coisas. O que é que a terceira lei diz? Toda ação possui uma reação de mesmo módulo e sentido contrário. Essa lei ela está falando justamente sobre o que a gente estava vendo lá no início. Observe que todas as interações que nós anotamos aqui, ó, todas essas interações sempre aparecia duas forças. Sempre o pé do rapaz, se ele empurra para a esquerda, o efeito é para a direita. Se o ímã está puxando, tem duas interações aqui. E o que mais explica a ação e reação é essa questão do pêndulo aqui, ó. É o motivo para essa bolinha A ter parado o seu movimento. Só é possível que ela pare o seu movimento após uma colisão se existir a reação. Se não tivesse reação, a bolinha A continuaria se movimentando junto com B. Então essa daqui é a prova física, né, da nossa reação toda vez que você tem uma ação.
Por exemplo, o A bateu em B, então ele executou esse empurrãozinho, né, essa força de A em B, e o B retornou esse empurrãozinho fazendo com que o A ficasse parado. Então, para que alguém se mova, algo tem que ser deixado para trás. Vamos avançar aqui conceitualmente na terceira lei. Toda ação possui uma reação de mesmo módulo e sentido contrário. Então, o que é que o Newton está falando? Ele está falando que, beleza, vai ter algo que você vai deixar para trás. Só que o que você deixa para trás tem que ser exatamente igual ao que te faz ir para frente. Então, a intensidade tem que ser exatamente a mesma. Bora pensar aqui, ó. Você tem um pé, vou representar o pé com uma letra A, e o chão com uma letra B. Quando o pé empurra o chão para trás, ele faz uma força que o pé, a letra A, fez no B. Então, o B vai reagir e vai empurrar esse pé, força que o B faz no A, e empurra ele para a direita. O que Newton está dizendo é que essas duas forças elas são equivalentes, são iguais, têm o mesmo módulo. Não são iguais, têm o mesmo módulo. Perceba que não tem setinhas aqui em cima. Então, o módulo das duas é igual, só que os sentidos são contrários. Enquanto que a nossa ação está para a esquerda, nossa reação está para a direita. Aí eu podia perguntar a vocês, se eu quisesse a força resultante, eu somo esses dois? Não posso fazer isso. Por que não? Porque as duas forças elas atuam em corpos diferentes. Observe que o pé está atuando no chão. Então, a força resultante do chão é essa aqui, ó, FAB. Força resultante do chão. Agora, a força resultante do pé, qual é a força que está atuando sobre o pé? Somente FBA. Então, como essas duas forças atuam em corpos diferentes, elas nunca podem se anular, nunca podem ser somadas. Aí, beleza. Se eu tenho que deixar alguma coisa para trás, então por que o chão não se move para a esquerda se eu estou atuando uma força sobre o chão para andar? Por que ele não se move? Lembrem que a massa é a resistência do movimento. E pensa aí, a massa do chão. A massa do chão é como se fosse a massa da Terra inteira. É muito grande. Quando a massa é grande, a aceleração é muito pequena. Então, quando você empurra o chão para trás, ele se acelera nada, quase 0,000. O efeito é tão pequeno que a gente não consegue, ele não consegue ter uma aceleração sensível. Agora, a massa do seu pé é pequena. Posso comparar até a massa do seu corpo, é muito pequena. Então, se a massa é pequena, a aceleração vai ser muito grande. E aí a gente tem aquele exemplo, né? Você tem um carro e um caminhão, os dois se batem. Você vai ter uma ação e uma reação. Quem é que vai ficar quebrado e quem é que não vai ficar quebrado? Quem é que vai estar deformado, né? O carro fica todo deformado e o caminhão não. Por quê? Porque a massa do caminhão é grande, então a aceleração do caminhão vai ser pequena, só que a massa do carro é pequena, então a aceleração vai ser grande. Logo, mesmo os dois tendo a mesma força atuando sobre eles, um fica todo deformado e o outro não. Aí vou fazer aqui algumas observações sobre a terceira lei, para que fique claro essa questão dos pares ação e reação. Então, um par ação e reação são esses dois aqui, ó. Pares ação e reação nunca se somam, pois atuam em corpos diferentes. Já sinalizei isso. Sempre possuem sentidos contrários. Então, sempre um é para a direita, outro para a esquerda. Ou se um é para cima, o outro é para baixo. Eles interagem exatamente ao mesmo tempo. Então, quando essa bolinha aqui, ó, a reação não vem depois da ação. Elas atuam exatamente no mesmo intervalo de tempo. Então, assim que a força que A fez em B começou a existir, a força de B e A existiu exatamente no mesmo instante.
E lembrem de uma coisa, gente, após essa batida aqui, a força que A fez em B deixou de existir. A força acontece em um intervalo de tempo extremamente pequeno. Tocou, deixou de existir. Depois B continuou se movendo e A parou. Agora, para concluir, eles possuem também a mesma natureza. Para começar a falar sobre natureza das forças, a gente vai avançar também para o próximo assunto. O que é a natureza das forças? Vai ser a origem dessa força. O que é que gera essa força? A origem das forças pode ser gravitacional, que é quando dois corpos se atraem. Newton percebeu que dois corpos de massas se atraem. Então, se você tem uma massa e a Lua também tem uma massa, vai existir aí uma atração entre vocês dois. Por isso que a Terra também atrai a gente, né? Então, uma força gravitacional é a força peso. A gente tem naturezas também eletromagnéticas, são forças elétricas e forças magnéticas. Para exemplo de forças elétricas, a gente vai estudar na próxima unidade que cargas também se atraem. Cargas positivas atraem cargas negativas. Magnéticas é a questão do ímã, né? Você tem um ímã, um vai atrair o outro. O polo norte atrai o polo sul, né? E a gente tem nucleares também, forças lá do núcleo atômico, da estrutura da matéria mesma, a força forte e a força fraca. Aqui a gente não foca muito durante o ensino médio, mas essas forças existem. As forças responsáveis pela decomposição do núcleo atômico, né? A força forte e a força fraca, que impede que o elétron seja atraído pelo próton. Para finalizar aqui a aula, eu queria que vocês fizessem ou tentassem fazer esses exercícios aqui, eu sinalizei. Eu acredito que esse de aprendizagem, somente o 2, se vocês tiverem dificuldade, é normal, ele é um pouco mais difícil. Só que o 1 e o 3 estão bem tranquilos, são puramente teóricos. E esses propostos aqui, tentem fazê-los até a última aula. Na aula de dúvidas eu vou retirar algumas dúvidas sobre eles. E do Enem só tentem fazer a número 1. As outras utilizam outros conceitos que eu vou resolver na live de sexta-feira. Isso é tudo, galera. Valeu. Lembre de dar o likezinho se puder, se tiver entendido tudo. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. E tchau, tchau. Bons estudos para vocês.